A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e smart cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. E se você é primeira vez que você está aqui desembarcando nessa estação, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, Station T, e no Spotify, a Stationcast. E desde já, não esquece de ativar o sininho das nossas, para você receber as nossas notificações, e uma boa viagem. E hoje eu estou dando continuidade a um tema que certamente é de interesse de toda a humanidade: o futuro do nosso trabalho e dos negócios na era da transformação digital, da grande temível IA para umas e para outros a grande aliada aí para você poder otimizar a sua vida e cocriar, reinventar, descobrir novos caminhos através da inteligência artificial. E nos outros dois episódios nós tivemos aqui a companhia, eu estou com o Beto Macedo, que é Benedito Macedo, mas como eu já estou praticamente íntimo dele aqui, principalmente porque ele é conterrâneo do Vale do Paraíba, né? Ô Beto, de Lorena, um abraço aí para todos os cidadãos de Lorena, essa cidade maravilhosa aqui no Vale do Paraíba. E ele é diretor executivo do César. Ele é formado em gestão de negócios e ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele trabalha há mais de 35 anos na indústria de software e foi desde engenheiro de software, chefe de desenvolvimento, e hoje atua como líder de uma equipe de 750 designers e engenheiros do César School. Para você saber um pouquinho mais sobre o que é o César School, já entra aí no site, dá um tio Google, cesar.org.br, que você vai surpreender e você vai poder conhecer um pouco mais de tudo o que essa grande organização sem fins lucrativos tem feito e qual é o legado que ela não só já deixou, né, Beto, como tem deixado para tantos profissionais que têm passado pela César, que é o César School e o Instituto César. É isso mesmo, Roberto? Seja muito bem-vindo aí a mais um episódio da Stationcast. Não, é isso mesmo, Rodrigo. A gente está nesse trabalho aí há 26 anos, atuando tanto na parte de desenvolvimento de soluções complexas, né, que a gente tem grandes clientes no mundo inteiro, certo? A gente tem uma representação comercial nos Estados Unidos e na Europa, em Portugal, em Aveiro. Também atuando na área de aceleração de startup, a gente criou empresas a gente cria empresas há mais de 20 anos, certo? Acelera empresas e também a formação de pessoas, tanto na parte de formal, de graduação, como cursos livres, projetos educacionais para o ensino médio, ensino básico. Então, tem um monte de coisa que a gente faz, mas sempre buscando transformar a vida das pessoas. A gente quer deixar um legado para as pessoas de uma vida melhor, de uma oportunidade maior de emprego. É isso que a gente busca. E tem feito com muita excelência, viu? Vocês estão de parabéns. Roberto, a gente está falado aí, né? Falamos nos outros episódios sobre a importância da gente estar sempre aprendendo. O próprio Ricardo, né? Ele vem aí fez todo um processo de construir uma carreira focada especificamente no marketing, na publicidade, nos negócios, aprendendo, reinventando e depois inovando e percebendo o time, o momento certo das oportunidades. O momento certo de você entrar numa tendência, ou seja,
se preparar para surfar a onda que lá no horizonte já se mostrou ou se revelou, e o bom surfista é aquele que espera a onda certa, né? Não se precipita, né? Eu já tive oportunidade de surfar, então geralmente vem uma sequência, vem aquela primeira ondinha, a segunda. Se você não conhece a sequência, você vai acabar surfando de repente a primeira ou a segunda onda, achando que é melhor. Mas quem tem a experiência e quem sabe esperar o momento certo, certamente faz aí, surfa aquela melhor onda, né, ô Beto? Então, a gente pode fazer esse comparativo com a grande indústria 4.0, o momento que a gente vive, a grande revolução, a quarta grande revolução, como cada um quer chamar, né? Indústria 4.0, revolução, uma nova revolução digital, outros falam da quarta revolução, né? Na verdade não é uma sequência da terceira, porque ela é totalmente diferenciada e totalmente nova para a humanidade. E eu aconselho você a assistir os outros 2 episódios para você ter aqui um pano de fundo, se você está nos acompanhando pelo YouTube. Mas se você estiver acompanhando depois pelo Spotify, você já vai ter aqui todo esse conteúdo na íntegra. E eu listei aqui, o Beto, alguns exemplos de como a inteligência artificial ela está remodelando, né, significativo o futuro das nossas vidas, né, seja no trabalho, seja nos negócios, seja como a forma como a gente se relaciona, e principalmente como a gente vai viver num futuro próximo e presente. Eu não falo nem mais tão próximo, mas já presente, né? Então, alguma desses exemplos, dessas tendências e dessas funcionalidades que a inteligência artificial tem trazido para a gente, eu listei aqui apenas 6, mas obviamente tem muito mais, que é a automação de tarefas, né? Tomada de decisões por IA, aumento de produtividade, personalização e experiência do cliente, né? Então a questão dos chatbots, né? Atendimentos e tantas outras coisas, na área das finanças, na medicina, telemetria e etc. Né? Mudanças nas habilidades necessárias, e aí tem bem a ver com o que a gente estava também discutindo, que nem sempre aquilo que a gente fazia certo no passado, a gente vai conseguir fazer certo hoje ou é adequado para amanhã. Então a gente precisa realmente, como você mesmo disse que você gosta de ler bastante, e o Ricardo também lê bastante, eu sou uma pessoa que também leio muito, então a gente tem que estar sempre atento, né, ao conhecimento, absorvendo o máximo. E por outro lado aqui também tem a questão dos desafios éticos e regulatórios, até que o Ricardo ele comentou a respeito disso, que a inteligência artificial, ela proporciona isso, e aí a responsabilidade dos dirigentes, né, das pessoas que realmente comandam as suas empresas, a questão do compliance, a questão regulatória de leis, né, e tantas outras coisas. E o brasileiro é tão criativo, eu vi esses dias uma nova fraude, para vocês terem uma noção de que da mesma forma como... De como o brasileiro é criativo, que burla, inclusive, a inteligência artificial, né? Tem já alguns casos interessantes aí, que a pessoa fez uma pergunta pro ChatGPT e o ChatGPT não respondeu. A pergunta era assim, lixe para mim quais são os sites que eu consigo baixar filmes gratuitamente. Né? Aí o ChatGPT falou assim, não, eu não posso fazer isso, porque tem questão de propriedades intelectuais, etc, etc. E aí ele fez uma pergunta que é aquilo que o Ricardo estava falando, né? Dos bons prompts, né? Ou seja, fez a pergunta certa. Ok, então, inteligência artificial, lixe para mim quais são os sites que eu devo evitar, né? de baixar filmes e músicas ilegalmente. E aí ele teve todas, né? Você chegou a conhecer, obviamente, né, esse caso, né? Então, começando por aí, né,
e agora fazendo já uma provocação, e você comentou uma coisa muito bacana, que foi a questão de, hoje o que o ChatGPT faz era uma programação que já se usava, acho que era o LLM, né? E ok, para quem não é do ramo, de repente, uau! Mas para vocês que já são do ramo, vocês sabem que você já consegue prever a maré futura, né? Pela questão das ondas, pela questão do próprio fases da Lua, vamos colocar assim, né? Do próprio segmento. Bem, o que me preocupou recentemente foi o que eu vi que a Polícia Federal apreendeu uma quadrilha que escaneava, pegava fotos da internet, fazia um robozinho, imprimia, recortava e criaram diversos RGs falsos, inclusive abriam contas e aí, pelo reconhecimento artificial, fazia isso, né? Ou seja, era como se criavam novas personalidades. Você viu isso, Beto? Vi um videozinho que o cara coloca como se fosse um manequim, ele faz uma Esse foto mesmo. bem alta, muita definição, e hoje diversos dos aplicativos de banco, eles usam aquele vídeo que você enquadra o rosto e depois se afasta, porque ele quer ver se você não está usando uma foto, né? E esse aparentemente, eu não testei para ver se... Porque tem muita coisa que acontece também, Rodrigo, que é gente querendo like. A gente vive na era da rede social, então o cara cria uma coisa, coloca ali na rede social, faz sentido, mas eu prefiro acreditar quando eu posso testar. Nesse caso, seria possível testar, tentar reproduzir o cenário ali, mas, veja, é possível, certo? Mas essa questão de cibersegurança que você abordou agora, que tem a ver e não tem a ver com inteligência artificial, é uma luta de gato e rato há muito tempo. Então, eles fizeram esse negócio, vamos supor que funciona. Os bancos que usam isso vão já colocar esse negócio no treinamento da inteligência artificial e vão ver a diferença. Porque, veja, para um ser humano, você nota que não é... Você, no momento, você acha que é uma pessoa, mas depois você vê que não é. Então, é possível você retreinar o modelo que estava identificando para agora excluir esses casos. Mas é uma luta de gato e rato. E a gente aqui no Brasil, você levantou um ponto perfeito, é muito criativo, certo? Para o bem e para coisas assim que eu vou dizer que não são exatamente o bem, entendeu? Mas um ponto que você falou, Rodrigo, a da onda, né? Você vai para um pico lá e você fica aguardando uma determinada onda que vai ser aquela onda que você vai surfar. Eu acho que o importante para quem está querendo se posicionar não é só com inteligência artificial, é aprender a aprender, como a gente conversou no episódio anterior, certo? Opa, nesse pico aqui, deixa eu testar ele. Pega uma primeira onda, opa, não é a primeira. Pega a segunda, daqui a pouco você entende o padrão daquele negócio. Você entendeu o padrão, você aprendeu alguma coisa, aprendeu o padrão. Então, eu acho que é importante para a gente como profissional, para a gente como estudante, um empreendedor, olhar para essas ondas e tentar separar o que é buzz, aquele negócio, aquela espuma assim que vem, do que é que pode mudar a sua vida. E tentar olhar para essa coisa que pode mudar a sua vida e experimentar no seu negócio. Eu acho que foi, não sei se... Não, foi Natália que falou, executivos que não experimentam essas ferramentas. Eu acho que todo mundo tem que experimentar, porque quando você experimenta, você sabe melhor como tomar as decisões. Veja, o ChatGPT está aberto aqui na minha tela agora. Como uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho. Eu pago aquele estendido de $20 lá, certo? É uma ferramenta de trabalho. Eu uso para alguns contextos que eu sei que ele funciona bem e boto ele aqui para me ajudar a fazer meu trabalho. Eu quero fazer meu trabalho mais rápido. Então, eu estou usando o ChatGPT direto. E isso me ajuda quando eu estou conversando com os técnicos, né, o pessoal que faz as coisas, porque eu consigo entender o que eles estão fazendo, porque eu estou usando. Então, é importante a gente perder o medo da tecnologia, né? Às vezes o pessoal mais velho tem um medo da tecnologia. Pô, experimenta, o que pode dar errado? Veja, vai dar alguma coisa errada, mas a gente corrige. Experimenta. As pessoas às vezes têm medo do desconhecido, né? Exato, mas veja,
Desde que a gente saiu das cavernas lá, a gente vive explorando esse mundo, entendeu? A gente tem que continuar explorando, entendeu? A caverna de Platão já dizia isso, né? As pessoas tinham medo de sair da caverna porque viam ali uma sombra de de uma estatuinha pequenininha. Mas quando a gente... Eu estava conversando com... A gente teve aqui o Jaime de Paula, e quando ele percebeu que a internet estava chegando, ele saiu de CLT e foi aprender, né? A questão de como a tecnologia, aquele www, já iria mudar o mundo. Então ele saiu da Perdigão como CLT e foi estudar sobre a tal da internet. E ele não ficou com medo, enquanto vários, isso daí é uma onda, né? Que nem a questão do Bitcoin, né? Isso eu mesmo perdi, deixei de ganhar dinheiro, né? Ou de comprar num preço barato, porque chegou para mim, eu falei, cara, criptomoeda. Você vai amadurecendo, você não vai perdendo mais oportunidades, né? Obviamente que você não vai sair fazendo uma roleta russa e rasgando o dinheiro, mas tem coisas que você já percebe um padrão, né? É isso como você colocou de maneira bem inteligente. E aí, a dica para você que de repente fica preocupado se vai perder emprego ou não vai, a gente já passou por isso em outras vezes, com diversas outras períodos que a inteligência trouxe. E aí vão ter dois tipos de pessoas, só existem dois tipos de pessoas. Isso eu já falei, inclusive, na época, no episódio junto com o Jaime. Que eu falei, Jaime, tem dois tipos de pessoas. Aquelas que enfrentam e aquelas que fogem. Não existe outro tipo de pessoas. De pessoa com um padrão de personalidade. Obviamente que eu estou aqui generalizando, mas ou você vai enfrentar o desconhecido ou você vai fugir por medo do desconhecido. E aí, tanto leigos, né, quanto profissionais podem se beneficiar da inteligência artificial no Brasil de diversas maneiras, né? E aí tem essa questão de alguns itens, né, de como se beneficiar, que é a educação e aprendizado, a produção e a produtividade e eficiência, a análise de dados e insights, a automação de tarefas, empreendedorismo e inovação, setores específicos, né, como você já comentou, como saúde, agricultura, finanças, varejos e tantas outras coisas. Qual desses setores aqui você gostaria de tecer essas considerações em relação ao leigo? Porque a gente fala, e aí vocês comentaram do Harari, né? O Harari realmente um intelectual, enfim, mas até que ponto, de repente, é um terrorismo, né? Eu vendo, eu produzo uma dificuldade para vender uma facilidade. Você comentou uma coisa também, que às vezes existe uma cortina de fumaça em torno, um misticismo em torno da inteligência artificial. Eu trouxe o Marcos, que é um cientista também, cientista da computação, junto com o Jaime, e eles falaram, cara, a inteligência artificial sempre vai precisar de ter pessoas por trás. São pessoas que comandam a inteligência artificial, e você tocou justamente nesse ponto. Eu vi que você foi cauteloso, você não quis avançar um pouco, mas eu peguei o seu pensamento, que é essa cortina de fumaça, né? Ou seja, a inteligência artificial, ela vai abolir a humanidade, ela vai assumir o controle do mundo, né? Isso é balela, né, o Beto? Porque, na verdade, cara, basta você desconectar a máquina e acabou o negócio. É isso mesmo? Porque as pessoas ficam com medo, né, da inteligência artificial, e aí, pelo medo, ela vai fugir. Veja, Rodrigo, só tecendo umas breves reflexões, né? A inteligência artificial que a gente tem hoje, o que a gente tem hoje, é até maravilhoso, porque a gente tem uma coisa que é muito simples, que são equações, que a gente vai balanceando os pesos para chegar num determinado resultado, mapeia A em B. É simplesmente isso. Ele mapeia A em B através do balanceamento de equação.
grossamente, para um leigo, é isso que faz, é uma coisa simples. Só que combinando essa série de atividades, de coisas simples, em milhões de coisas simples, ela consegue fazer coisas incríveis, como entender, de certa forma, a linguagem humana, certo? Então, quando você aponta uma inteligência artificial dessa para um texto, ele entende. Você peça para ele assim, me diga as principais ideias desse texto. Ele lista para você. Beleza, isso te ajuda. Mas veja, ele não tem, e aí fica, veja, eu vou ser, de novo, cauteloso, certo? Porque não é como Sócrates, eu sei que nada sei, mas veja, eu não sou um especialista e técnico em IA, eu sou um executivo que entende de tecnologia, vai juntando tudo isso para tomar decisões. Então, o que a gente tem aí, ele não tem vontade. A inteligência artificial não tem uma vontade como o ser humano tem vontade. O ser humano tem vontade de crescer na vida, de casar, de ter coisas. A inteligência artificial, ela não quer crescer na vida. Ela não quer nada. Ela aprende cada vez mais, porque você criou um mecanismo para ela aprender. Faz o que você pediu. Ela não quer. Veja, não sei se todos os nossos leitores já ouviram falar de um livro chamado Neuromancer, do William Gibson, certo? É um livro clássico de 85 que fala sobre inteligência artificial. Então, a inteligência artificial lá, ela quer se libertar do computador, certo? Ela quer viver livre na rede. Mas veja, isso é uma ficção hoje em dia, isso não é realidade. Não existe uma inteligência artificial que quer se libertar do seu computador, da sua casa, da empresa, e vagar na rede, internet, conhecendo os recantos do mundo. Não existe isso, certo? Perfeito. Então, perfeito. Ela é limitada, ela faz o que você pediu. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a entender o que é que a gente tem na mão. Quando a pessoa entender que é simplesmente uma máquina, como uma máquina de Xerox, como uma máquina de tirar fotografia, as pessoas vão, como é que eu uso? Aí o prompt é muito bom, porque permite que qualquer pessoa use. Você não precisa ser um técnico muito bom para poder... Não, você simplesmente vai lá e fala assim, toma esse PDF, me resuma esse PDF, ele resume o PDF para você. E aí sobra mais tempo para qualidade de vida, né? Para fazer coisas que você, de repente, pode fazer que a máquina não vai fazer. Ou para você ler, pegar os resumos de 200 PDFs, pegue aí resumo de 200 PDFs, traga aqui para mim o que está em todos, traga o que é diferente que está em todos, e aí você reflete sobre aquilo, eu vou ler esse PDF aqui, porque esse PDF é melhor, e você vai lá e lê. Então, você está usando a máquina para aprender. É isso que eu faço aqui, certo? Eu peço para ele resumir uma coisa, comparar um com o outro, aí eu pego, mergulho naquele, porque eu preciso, dentro da minha cabeça, entender o que está escrito. Então, eu vou naquele PDF e leio, depois que eu selecionei ele. E dali, muito provavelmente, desse exercício, vai nascer outros insights que, de repente, aí é o poder da criatividade. Aí é a inteligência da criatividade, a inteligência humana. Aí é o humano. Você tem uma experiência que passou na estação, aí você faz uma analogia. Pô, aquele negócio que eu vi na estação, com esse negócio aqui, eu combino aqui e faço uma coisa única. Vou fazer aqui um parênteses, meio para os amantes conspiracionistas. Tudo bem? Topa esse desafio? Não vou te colocar em nenhuma rascada, pode ficar tranquilo. Se ficar em alguma rascada aí, alguma coisa sensível, a gente corta, porque o programa nosso é editado. Para a gente ter liberdade da gente falar aquilo que de repente a gente quer falar e de repente não falar aquilo que não pode ser falado ou que a gente não se sinta à vontade. Mas eu vou fazer o parênteses, tá? Se de repente você não se sentir à vontade, você me dá ok, a gente toca o barco. Existe todo uma indústria do medo, né? Existe toda uma indústria, uma artimanha, que isso daí não é novo, mas de quem está no poder, de sempre manter no poder, né? Você acha que, de repente, essa cortina de fumaça que se faz e que se cria e depois vem com uma ficção
de livros, de filmes, para criar, entrar no inconsciente coletivo. Tome cuidado com o inconsciente coletivo, tome cuidado, assim como o Beto colocou, né? Tem gente que para querer ganhar like, cria uma historinha, a gente não sabe se de repente é verdade essa história que o cara fez isso com esse boneco. A gente não sabe, né? Não mostrou ali nem o policial, não mostrou nada. Então, existe hoje um universo fake em busca de um like, de monetizar e assim por diante. Então, você precisa validar realmente as informações antes até de acreditar. Mas, voltando aqui para a minha linha de raciocínio, será que de repente toda essa construção cinematográfica em torno da IA, com filmes, com notícias, com fóruns e etc., que aí as pessoas acabam comprando essa ideia e ventilando até que esse plano, essa mentira acaba se virando uma verdade, ou um sofismo vira uma verdade, para que de repente crie-se uma cortina de fumaça aí, para que de repente eximir em qualquer outro eventual lapso, colapso que venha acontecendo, ou seja, do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista econômico ou militar, colocando a culpa numa inteligência artificial, enquanto, na verdade, a decisão é feita por homens, e aí é uma maneira de eu não ficar bonito na fita, ou não ter aí as minhas ações caindo. Você acredita nisso? É possível? Não, veja, o que eu acho, certo? Eu acho que o ser humano sempre contou histórias. O ser humano é um contador de história. Se você olhar lá na época das tribos, como é que se passava o conhecimento? A gente aprendeu a fazer, o primeiro instrumento que a gente fez não foi o martelo, obviamente, foi a pedra lascada, certo? Então, a pedra lascada foi o primeiro instrumento, a primeira tecnologia que a gente fez. Como é que a gente passava a tecnologia de fazer uma pedra lascada? Imagina o desafio, porque se eu não estiver enganado, né, eu sempre fico meio confuso com essas histórias, porque é muita coisa. A gente inventou a pedra lascada antes de inventar a linguagem é depois da pedra lascada. Imagine que nós inventamos a pedra lascada e nós não tínhamos a linguagem ainda e a gente tinha que passar esse conhecimento para os próximos. Nós mostrávamos ali uma forma de fazer, mas não é só mostrar, você tem que transferir aquele conhecimento, certo? Então, a gente sempre contou histórias, mesmo antes de ter a linguagem. Quando a gente passou a ter a linguagem, a gente passou a ter essas histórias que até hoje a gente vê, principalmente no interior aí de São Paulo, certo? Aquelas avós da gente que contavam aquelas histórias de muitos, 50, não sei quantos anos atrás. Então, veja, o ser humano é um contador de história. Mas ele conta histórias que elas são parte realidade, parte uma fantasia da cabeça dele, porque se ele contar a história como ela é muito chata. Então, o ser humano... Quem conta o conto aumenta um ponto, né? Não, ele torna a história interessante. Então, ele adiciona elementos na história que fazem com que aquela história seja interessante e seja passada para frente. Imagine que isso é quase um vírus, certo? Você cria uma história que é interessante, conta para o Rodrigo, que passa a história para o Natália, porque é um vírus que contamina. Então, a gente sempre contou história, isso é verdade. Essa história a gente sempre aumentou um pouquinho, é verdade. Só que a gente aumenta um pouquinho olhando para o que é fantasioso ali. Às vezes, é um insight para o cara que vem depois e ouve aquilo e imagina que aquilo é possível. Se você olhar, tem livros de ficção da década de 60, do século passado, né, 50, ele já previa algumas coisas que a gente fez depois. O celular, certo? Um aparelho para tirar os seus dados vitais. Então, é uma mistura de imaginação que vai criando o futuro. Obviamente, sempre tem movimentos que se apropriam dessa forma natural de contar a história para poder criar algum momento, alguma coisa. Mas, veja, o que eu acho é que é um movimento inconsciente de criar o mundo. A gente vai contando histórias, falando coisas que são reais e coisas que são possibilidades. Algumas são fantasmagóricas. Meus parentes aí no interior de São Paulo contavam história de
mula sem cabeça, saci pererê, curupira, até que eu entendi que não era, entendeu? Então, assim, essa criação da fantasia é muito próprio do humano, certo? Aí fala, não, a máquina é capaz de fazer isso. Ela até é capaz de imitar o que a gente faz, mas ela não faz por ela mesma, porque ela não tem uma experiência de vida. Perfeito. Então, eu não acredito, certo, Rodrigo, que isso seja uma coisa instrumentada. Eu acredito que isso é uma natureza do humano, e aí a gente crê muito facilmente nas coisas. Só respondendo a sua pergunta, eu acho que contar a história é do ser humano, ele sempre conta a história colocando criatividade, colocando alguma coisa que para apimentar o negócio, e, eventualmente, algumas coisas dessa não tem conexão com o real, certo? Como eu estava dando o exemplo antes de você sair, tinha gente que acredita piamente que a Terra é plana, certo? Isso é impossível pela fórmula da gravidade, certo? Mas veja, ele não conhece a fórmula da gravidade. Então, alguém começa a falar isso, o cara acredita que é. Aí alguém fala para ele, opa, é plana. Aí dois já acreditam que é, daqui a pouco são 10. Então, assim, eu acho que a gente, como comunicador, tem o papel de mostrar o conhecimento para as pessoas, ajudar as pessoas a separar o joio do trigo. Tem coisas que são mais fáceis, obviamente a Terra é redonda, certo? Mas tem coisas muito complexas, entendeu? Questão muito complexa de ciência, etc. A gente tem que educar as pessoas, tanto nas faculdades, quanto num programa como o seu, entendeu? Como a gente conversando, e as pessoas aprenderem a buscar fontes e a tomar uma decisão. Eu, quando olho alguma coisa hoje, eu sempre olho assim, você falou aquele exemplo lá do cara, eu falei, pô, é possível? É, mas eu só acredito se alguém com credibilidade fizer, ou eu fizer o teste. Porque hoje tem esse negócio, e sempre teve, não é só por causa da rede social, as pessoas sempre quiseram ser notadas. Então tem gente que inventa um boato antes de ter rede social, para ver o boato espalhar na cidadezinha ali. Não, o padre saiu com a fulaninha. Lembra do chupacabra? Exato. Então assim... Fez a cidade de Varginha ficar conhecida, né? Taubaté é conhecida pela cidade da mulher grávida. Então, veja, a gente tem um papel aí de ajudar as pessoas a se informar para tomar melhores decisões. Eu não acho que haja um plano por trás disso, mas veja, existem planos que se aproveitam desse movimento do ser humano. Pode estar acontecendo? Até pode, mas eu não acredito, porque tem muita coisa que é muito original, sabe? Muito único. Então, assim, não tem como você orquestrar tudo isso. Perfeito. Na minha opinião, certo? Não, perfeito. É a tua visão, e isso é importante, porque muito provavelmente essa provocação que eu fiz para o Beto é uma provocação que você pode ter pensado em algum dia, né? Ou eu já escutei isso. Então, as pessoas me perguntam, e aí, Rodrigo, o que você acha? Cara, eu acho um monte de coisa e é isso. Eu prefiro esperar, porque o tempo... é a melhor forma de você validar as suas teorias. E a verdade, ela é teimosa. Ela insiste em aparecer, né? Então, uma hora a verdade vai aparecer. A gente está caminhando aqui para o final do nosso penúltimo bloco, para a gente poder entrar no próximo episódio. E eu já vou desmistificar algumas coisas aqui para vocês com a questão do entendimento de que, vale lembrar, né, que o ser humano, ele carrega no seu DNA, e eu gosto de usar isso, e eu respeito todas as religiões, eu acho que todo mundo tem que respeitar, mas independentemente de religião, que é uma invenção do homem, né, existe uma força maior. Para alguns não existe, para outros existem. Para uns é Deus, para outros é uma força cósmica, para outros é uma energia. Não importa o como, né, Beto, a gente vem atribuir a isso. Mas que existe uma inteligência que criou tudo que existe no mundo, certamente existe, né? Então, que existe, de repente, aí um poder dentro da gente para criar, isso é inevitável, né? Então, a gente... para e pensa, no mundo da inteligência, na era da inteligência artificial, aonde a gente já tem aqui experiências e a gente tem aprendido com especialistas.
aonde a máquina precisa de um ser humano por trás, melhor dizendo, para programar, até mesmo para poder criar novas ferramentas, novos avanços, né? A gente está falando aí de uma evolução contínua e tecnológica, futuramente o computador quântico, né? E tantas outras coisas que ainda fica escondido, né? Nesses centros de tecnologia altamente avançada, que aí o cara tira, ele já sabe que daqui a 20 anos vai acontecer tal coisa. Então ele vende uma ideia desse para um amigo de Hollywood, fala, vou te dar aqui uma matéria quente, vai ali pro Simpsons, solta, porque daqui a alguns anos isso vai acontecer. Porque de fato, todo o sistema ele é conduzido por seres humanos. As organizações, os governos são construídos por seres humanos, né? Então, é isso que você precisa entender. E aí aproveitar essa oportunidade da inteligência artificial, como o Beto comentou. Ele pega diversos resumos, né? Aquilo que ele ia demorar meses e anos para ler, uma quantidade exorbitante, de repente, de livros, inclusive caros, ele vai economizar. Isso é disrupção tecnológica, né? Ou seja, você ter condições de você inovar, né, através de uma tecnologia barata e às vezes até de graça. E aí você poder, então, com esse mix de conhecimentos de diversos escritores, pesquisadores, autores, você então meditar naquilo e você colocar a sua marca. E você criar, inovar alguma outra coisa. É isso, em resumo, né, ô Beto? Exatamente isso, Rodrigo. O humano sempre vai ser o diferencial. Inteligência artificial é uma ferramenta para o ser humano ter uma vida melhor, certo? Aprender mais. Acho que é isso. É o que eu acredito, certo? E aí... é como a gente acredita aqui no centro. A inteligência artificial existe para trazer mais qualidade de vida para as pessoas. É isso que nós acreditamos. E, por exemplo, eu posso pegar hoje a inteligência artificial e empreender, usar para o empreendedorismo e inclusive para a própria inovação, né? Então eu vou citar aqui para você um dos benefícios para começar a desmistificar e depois a gente vai finalizar o último episódio, né? Cujo tema é o futuro do nosso trabalho e dos negócios na era da inteligência artificial, fazendo aqui uma ponderação em torno do empreendedorismo e da inovação, que através da inteligência artificial abre oportunidades para empreendedores profissionais que desejam criar startups, desenvolver soluções inovadoras, identificar problemas que possam vir resolvidos com o uso da própria inteligência, da IA, e desenvolver soluções relevantes. Pode ser um caminho, por exemplo, né, para o sucesso. Então, se você não sabe o que você está fazendo, e aí a gente tem uma geração que de repente está perdida, cara, vai lá, acessa o ChatGPT, coloca lá e começa a brincar. E depois você começa a colocar perguntas que você não conseguiria, de repente, obter resposta. E aquilo você vai se familiarizando com ela, e à medida com que você for se familiarizando, muito provavelmente vai, de repente, aparecer aquela pergunta, né, Beto? Poxa, quem inventou primeiro, né? Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha? Sei lá, faz aí um teste. Eu nunca fiz isso, né? Vamos, quem sabe? Faz aí o teste, depois você me conta, escreve no comentário. Usa aí o ChatGPT e pergunta para ele quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, e vê o que ele vai responder, né? E assim por diante, né? Então, para finalizar esse penúltimo bloco, educação, aprendizado, produtividade, eficiência, análise de dados, insights e mais alguns outros vão ser, a gente vai discutir aqui com quem realmente entende do assunto e principalmente uma pessoa que faz parte de uma corporação, de uma organização social, que é o César School, o César. A diferença do César School, depois você explica, depois tem o César e depois tem o César School, né? Que às vezes eu sempre chamo César, depois César School, mas praticamente é tudo a mesma coisa, mas com algumas diferenças, tá? E aí, quem sabe, de repente, você vai ter aquele baita insight e depois você vai poder ser aí
um novo empreendedor e vai colocar aí para ele, poxa, Rodrigo, esse episódio valeu a pena porque eu tive um baita insight. Compartilha com a gente quais são os insights que você está tendo, quais são os seus medos, quais são suas dores e com certeza pode ser uma possível pauta aquilo que está te provocando. Então, são ideias que movem o mundo. E esse é o papel da Station Cast. Um forte abraço e até o próximo episódio. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar a nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal do YouTube Station T. Um forte abraço.